Adonai. Sejam todos bem-vindos ao Homens da Forja. Na verdade, hoje, conforme prometido, nós trouxemos na casa Bispo Miguel Marques. Este que tem muito a dizer, muito a falar, que na verdade muitos homens hoje desconhecem. E hoje você vai ficar a saber, mas para tal, vou-lhe fazer um convite, subscrever-se ao canal, ative o sininho e siga-nos para mais vídeos que você não pode perder. Mas para isso, vamos antes à biografia do Bispo Damião, e só assim vamos apresentá-lo depois a biografia. Damião Miguel Marques, nascido aos 9 de 1987, na maternidade Augusto Gangula, filho de Arnaldo Marques Monteia e de Filomena Kepipa, sendo o filho mais velho no seio de suas três irmãs, na união dos pais, formado na Faculdade de Agostinho Neto, na especialidade de Gestão e Administração Pública. É casado desde aos 25 anos de idade com Manuela Marques, pai de 4 filhos, dentre os tais são 3 meninas e um rapaz. Damião Manuel Marques é uma pessoa muito simples, de trato fácil, compreensível, acima de tudo, homem de Deus. Foi consagrado a bispo no dia 27 de 1 de 2013, no Ministério Emanuel, onde atua como líder máximo da congregação. Homem este que procura se desviar do mal, andando pelos caminhos da retidão e dia após dia tem procurado firmar sua fé e sua intimidade com Deus. Este é Bispo Miguel Marques. Bom, Pai do Senhor, feliz por estar aqui nesta primeira edição dos Homens da Forja. Sinto-me honrado pelo convite. Desde já queremos agradecer pela vossa escolha e desejamos, acima de tudo, sucesso nessa grande empreitada. Muito obrigado. Amém, amém. Bispo, há alguma atenção ou algum aspecto aqui que nos chama a atenção em relação à biografia do Bispo? E eu acredito que, segundo as fontes que nos fomos buscando, foi muito verídica, porque é alguém que conhece, de facto, o Bispo. Antes de nós procedermos com mais questões, né, eu gostaria de antes saber como foi a vida de Damião Miguel Marques antes de conhecer a Jesus. Bom, antes de conhecer a Cristo, nós fica-nos um pouco complicado dizer antes de conhecer a Cristo, porque desde a infância, pelo menos 5 anos de idade, né, nós começamos a frequentar já a igreja, na altura a Igreja Metodista Unida. Nós frequentamos por meio da minha mãe pequena, nós passamos a frequentar a igreja, mas tivemos uma vida não muito dedicada, isto em termos espirituais, no que concerne ao compromisso sério com a palavra, a santificação, porque a nossa adolescência foi marcada por algumas aventuras, né? Umas aventuras, nomeadamente namoricos, bebedices, festas, não é? Que naquela altura muitas vezes nos envolvemos. Não foi um exemplo que nós recebemos dos nossos pais e também dos nossos líderes espirituais, mas por falta de compromisso, né, nós andamos assim. E só quando tivemos já os 20 e tal anos de idade é que começamos a ter um compromisso mais sério, quando começamos a nos dedicar a grupos de oração, para além daquilo que era o empenho nas atividades religiosas, passamos a ter atividades espirituais paralelas, onde nos envolvemos em montes, em vigílias, evangelizações, e a partir daí começamos a ter um compromisso cada vez mais sério com a palavra. Ok, bênção. Okay. Mas, sobretudo, gostaríamos de saber quem pregou o Evangelho ao Bispo Damião. Bom, aquilo que nós já fizemos menção. A princípio nós fomos recebendo a palavra através dos nossos líderes, né, na igreja que nós fizemos parte, mas posteriormente nós acabamos por nos envolver com muitos homens também ligados à palavra,
homens que acabaram por nos despertar. E quero aqui realçar a figura do nosso Bispo Jesus, que no nosso seio sempre se mostrou como um humano. E nós podemos dizer que, por iniciativa dele, nós começamos a ter uma outra forma de encarar a palavra de Deus com mais seriedade e levando acima de tudo uma vida de santidade e compromisso sério com Deus. Então, por meio dele, nos apresentou a outros homens de Deus ligados ao movimento pentecostal, né? Vários homens que nem vale aqui realçar, que por meio desta envolvência, né, nós conseguimos então ter o despertamento espiritual e ser o homem que hoje somos. Ok. Então, não existe alguém taxativo, né, que tenha pregado o Evangelho para a pessoa do Bispo Damião? Taxativo, a figura que nós queremos aqui mesmo destacar é o Bispo Jesus. É o Bispo Jesus, graças a Deus. Bênção. Okay. Bênção. Agora, o Bispo, enquanto falava, fez menção de ter vários homens de Deus como referência, e dentre os tais fez menção do Bispo Jesus, mas fica aqui uma questão, né, enquanto o Bishop ia explanando. Quais foram as suas experiências no processo do chamado de Deus? Quando é que o Bispo teve a convicção de que de facto Deus o chamou para o bispado? Bom, primeiramente nós na igreja em que fizemos parte, começamos a ter algumas responsabilidades em termos de cargo, e a partir daí também foi muito chave para que começássemos a encarar a vida espiritual com maior responsabilidade. Realçar que nós fomos, na altura, diretores da juventude, em que já liderávamos mais de 100 jovens, né? mais de 100 jovens, e a partir daí nós começamos então a começar a ver o Evangelho com outros olhos. No entanto, queremos aqui realçar que a dedicação na vida particular de oração fez com que começássemos a ouvir a voz de Deus. Estamos a ouvir a voz de Deus de várias formas, e na medida em que fomos também orando, fomos percebendo que Deus estava a nos chamar para o desenvolvimento de uma missão cada vez maior. E foi assim que conseguimos perceber que, afinal de contas, Deus estava a nos levar para liderar. E eu aprendi assim que muitas vezes aquilo que é a tua atividade secular está muito relacionado com o teu chamado. E desde sempre eu tive este sentido de liderança. Nos grupos em que eu fazia parte e acabava por liderar, sempre fui alguém que acabou por ter algum sucesso naquilo que fazia. E a partir daí, não é, foi assim que, em meio há várias discussões, depois de sair da liderança da juventude, da igreja em que fazia parte, começamos a liderar também grupos pequenos dentro do grupo de oração, não é? Como responsável do evangelismo, do grupo de oração, e depois fomos incumbidos a função de liderar o grupo de oração. Quando começamos a liderar o grupo de oração, aí começamos de facto a sentir que de facto Deus tinha um chamado ligado à vertente episcopal. Começamos a desenvolver dentro do grupo mesmo já a liderança, e depois só foi, né, desenvolvermos até chegarmos à dimensão do ministério que somos hoje. Ok. Então neste caso o bispo recebeu a confirmação dentro das realizações, né, das funções que era dado para fazer ser. Exatamente. Dentro do exercício das minhas funções, tanto a nível da igreja em que fizemos parte, a nível do grupo, e posteriormente a nível laboral. A nível laboral, a função que fomos desempenhando, tudo estava ligado, porque nós, em termos de profissionais, nós somos considerados como se fossem supervisores. Certo. Quem estuda a palavra bispo, não é, significa superintendente. Certo. Alguém encarregado. Então, tudo estava ligado, né? A função de administrar, controlar, gerir, também muito ligado à minha área de formação. Conforme fizeste menção na biografia, formado em gestão no ensino médio, formado em gestão e administração pública no ensino superior, não é?
e continuamos a trabalhar na mesma área. E hoje você analisa, né, qual é a função de um bispo dentro de uma igreja, é nada mais nada menos do que fazer o processo de administração da própria igreja, a administração tanto dos dons espirituais como dos recursos materiais e administrativo que nós temos à nossa disposição. Benção. Curiosidade, enquanto o bispo falava, surgiu aqui. Será que dentro da nossa profissão, dentro daquilo que nós desempenhamos no nosso cotidiano, podemos achar a linguagem da nossa vocação ou mesmo até do chamado em si de Deus ou da parte de Deus? Bom, muitos pensam que a questão do chamado está simplesmente ligado ou é descoberto quando recebemos um sonho, uma visão, uma revelação da parte de Deus. Certo. Não necessariamente, mas muitas vezes nós conseguimos perceber o chamado de Deus para nossas vidas por meio das nossas profissões. Naquilo que você faz com muita perfeição, quase sempre está ligado ao teu chamado. Vamos dar exemplo. Moisés foi um pastor de ovelhas, do seu rebanho, do seu sogro Jetro. Dentro desse ofício estava subentendido o chamado de Deus para a sua vida, que era guiar o povo de Israel. Ele guiava um rebanho e por detrás disso havia um chamado, que é guiar um povo, tirando do Egito para a terra prometida. E o mesmo sucedeu com outros homens a nível da Bíblia, como Davi, né? Que foi pastor também de ovelhas. Sim. Deus também o chamou dentro desse ofício, como pastor, para liderar um povo, que é o povo de Israel. A pessoa de Jesus, filho de carpinteiro, certamente ele também entendia o ofício do seu pai. E vemos que o ofício de um carpinteiro acaba por ser um ofício extraordinário. Porque é pegarem alguma coisa que aparentemente não tem beleza e dar beleza, não é? Numa árvore cortada, quando as pessoas olham para a árvore, aparentemente é inaproveitável. Mas por detrás do trabalho do carpinteiro pode-se tirar uma porta extraordinária, uma mesa extraordinária, e ver que é este o trabalho que Jesus Cristo fez para nossas vidas. Nós que não tínhamos valor, Ele veio nos dar valor. Então, quase sempre o ofício de um determinado homem está ligado ao seu chamado. Por exemplo, evangelistas devem ser pessoas que, em termos de relações interpessoais, são fáceis de lidar. Sim. Interagem com muita facilidade, acabam por ser pessoas simpáticas. Vê que nisto se descobre muitas vezes também o chamado de um determinado homem de Deus. A nossa forma de interação, a nossa inclinação profissional são sinais. Sem tirarmos proveitos ou darmos o devido valor e espaço que tem os sonhos, as visões e as revelações também que muitas vezes recebemos da parte de Deus, e acabam por ser sinais pela qual Deus está falando conosco. E por último, testemunho pessoal, e esse testemunho pessoal só é possível por meio de uma vida de oração. Quando você ora, na medida que você vai exercendo alguma coisa, Deus vai confirmando no teu interior que é mesmo isto, e esse testemunho pessoal acaba por depois ter uma confirmação coletiva, porque as pessoas depois vão ver que de facto esta pessoa tem habilidade para fazer este ofício ou exercer esse chamado na obra do Senhor. Benção. Aqui fica a dica para pessoas que até hoje procuram saber: eu não tenho chamado, não tenho vocação, não fui vocacionado para alguma área, principalmente ministerial. Fica aqui a dica. Não procure lutar tanto. O teu ofício, o teu dia a dia, o teu cotidiano, você poderá entender que de facto é chamado por Deus. Isso confirma o nosso bispo Daniel. Mestre, agora queremos fazer uma questão muito mais voltada para a igreja. Sabemos que o bispo Daniel Marques, o líder hoje da congregação Ministério Emanuel, a igreja esta que teve o início no dia 27 de 1 de 2013. Poderia, por favor, descrever quais foram os desafios que o Bishop encarou no início do começo da igreja? Bom,
o primeiro grande desafio que nós tivemos foi justamente nós sairmos de um nível para outro nível, sairmos de uma banda para outra banda. Repare que biblicamente, quando Jesus disse aos discípulos que passemos a outra banda, na medida em que eles estavam atravessando o mar, matou. E conosco não foi diferente. Na medida que nós íamos desenvolvendo como grupo de oração, nós conseguimos perceber que da parte de Deus era momento de atendermos a categoria de ministério ou de igreja. No entanto, a partir deste momento, nós acabamos por enfrentar o nosso maior desafio, que começamos primeiramente a ter que enfrentar as nossas famílias, nem todos estavam de acordo. Começamos também a enfrentar a oposição dos nossos próprios amigos mais chegados e até membros do próprio grupo, sendo que alguns viam que podíamos ir além, outros sentiam-se confortados naquela dimensão em que nós nos encontrávamos, mas a voz de Deus para nós falou mais alto, que nós tínhamos que avançar. Nesta fase, nós acabamos por muitas vezes perder amigos, perder irmãos, membros de muitas das famílias dos nossos irmãos acabaram por se afastar, desprezar, e nós enfrentamos momentos muito difíceis em que muitas portas começaram a se fechar, que decidimos passar a outra banda. E essa outra banda é sair do grupo de oração para a categoria de igreja. No entanto, sem falar de outras crises internas em termos espirituais pela qual nós passamos, estamos a falar muitas vezes falsos sonhos, falsas visões, falsas profecias, outras questões que internamente também tivemos que enfrentar, mas Deus nos deu a sabedoria para, em meio a essa toda a confusão, separar o joio do trigo. Certo. E certamente o trigo venceu e conseguimos no dia 27 de janeiro de 2013, fazer a abertura oficial do Ministério Emanuel, que foi uma abertura gloriosa, e cá estamos então para continuarmos esta grande obra que Deus colocou sobre nossos ombros. Amém. Agora, há uma questão que acredito que para quem nos acompanha nesse exato momento, surge em sua mente, do tipo, até hoje, até eu não consigo perceber de onde propriamente é que surgiu o nome Ministério Emanuel, porque acredito que muitos, como membros da igreja, do ministério, têm consciência que estão dentro da igreja, mas porém não sabem propriamente o nome Ministério Emanuel. O senhor pode, por favor, nos dar a entender de onde surgiu o nome Ministério Emanuel? Bom, o nome Ministério Emanuel surgiu ainda dentro da dinâmica que nós tínhamos como grupo de oração, por meio dos vários movimentos espirituais que a gente foi tendo internamente e posteriormente em forma, como posso dizer, por voto comum, por consenso comum, nós decidimos então determinar este nome que tem um respaldo bíblico. Tem um respaldo bíblico no livro de Mateus, capítulo 1, versículo 23, Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, o seu nome será Emanuel, que significa Deus conosco. Deus conosco por quê? Porque na altura muitos nossos companheiros de outros grupos de oração davam testemunho de que quando vinham no nosso meio, eles sentiam de facto a presença de Deus muito extraordinária, principalmente em meio ao louvor, em meio à palavra. Nós fomos sempre caracterizados para palavra e louvor, Foram sempre os dois meios que caracterizaram o Ministério Emanuel. Quem vai para o Ministério Emanuel sabe que Deus se manifesta muito por meio do louvor. As pessoas entronizam-se bastante em meio aos louvores e em meio à palavra. E por causa dessa questão, eu gosto de estar no Ministério Emanuel, porque de facto quando eu sinto a presença de Deus de uma forma extraordinária. E muitos chamavam, de facto Deus é convosco. Deus é convosco. E daí nós achamos que este nome só vem revelar aquilo que tem sido a misericórdia de Deus no nosso meio, em meio a muitos erros, a muitas falhas que nós cometemos ao longo da nossa trajetória, mas Ele tem sempre estado conosco e vem confirmar a palavra que Jesus Cristo disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então Ele tem estado conosco, por isso nós somos Emanuel, Deus conosco. Amém. Então, enquanto o bispo abordava em relação ao surgimento do nome Ministério Emanuel, surge aqui uma questão. É bem visível que todo o ministério ele acarreta consigo não só ganhos, como também perdas. Qual foi a perda, até hoje não sai da cabeça do bispo, que mais marcou até o momento? Qual é a perda que mais marcou? Se refere a perdas materiais? Refiro-me como a nossa questão foi colocada ao nome, de onde surgiu o nome Ministério Emanuel, mais voltada para a igreja, o ministério em si. Qual é a perda que
até hoje mais impactou, né, a vida do Bispo Damião? Bom, há uma palavra que há um tempo Deus havia trago para mim: jumentas perdidas, coroas achadas. Lembram-se de Saul? Saul, antes de ser colocado como rei, propositadamente algumas jumentas se perderam. Ele estava a apacentar a jumenta, estava a cuidar das jumentas do seu tio, e de repente elas se extraviaram. E na medida que ele foi procurando pelas jumentas, achou o chamado, que o profeta Samuel foi para ele, né? E foi assim que ele acabou por descobrir que estava sendo chamado para reinar sobre a casa de Israel. Quer dizer que ele perdeu jumentas, mas achou uma coroa. Ao longo da nossa vida, nós estamos suscetíveis a ter perdas. E no desenvolvimento do Ministério Emanuel, nós também tivemos muitas perdas. Perdas essas começaram a ser marcadas desde o nosso início como grupo de oração, né? Há muitos nossos irmãos começaram a batalhar conosco, felizmente já não estão conosco. Questões de decisões pessoais, não é? Acabaram por muitas vezes seguir outro rumo. Para nós é sempre uma perda, porque marcaram um momento, marcaram a nossa geração e foram peças fundamentais para para dar origem ao ministério que hoje nós somos. Então, consideramos como uma perda esses homens. Ao longo também do nosso desenvolvimento, já como ministério, tivemos também amigos, companheiros que começaram conosco por algumas situações do foro ministerial, né? Infelizmente, já não puderam continuar. Mas aconteceram várias coisas, mas em meio a todas essas situações temos sempre esses irmãos nossos, continuamos a amá-los com todas as nossas forças, embora a interação pode não ser a mesma, mas Deus é testemunha o quanto não cessamos de dar graças a Deus, fazendo menção deles nas nossas orações, para que onde eles estiverem também possam dar certo, né? Deus possa os fazer crescer. Então, a perca de alguns homens ao longo da nossa trajetória é o que nós queremos aqui marcar. As perdas materiais, acho que não... Quando falamos de materiais, estamos a falar de bens, né? Estamos a falar de bens. Como ministério, no princípio, já tivemos que passar por essas situações. Como a estrutura ainda não era totalmente erguida, tivemos percas de instrumentos musicais, bens, porque os bandidos, os bárbaros entravam mesmo dentro da igreja. Tivemos momentos muito difíceis, trágicos, assaltos à mão armada à porta da igreja. Já tivemos questões de apedrejamento, pedras se atirando por cima do teto da igreja em meio aos momentos de oração, pela vizinhança, e roubos de telefone dentro da própria igreja, madrugada. Então, essas perdas, mas que também nos ajudaram a se entregar mais a Deus, nos ajudaram a chorar mais, a se humilhar mais. E hoje estamos essas coroas, em parte damos graças a essas perdas, porque quando te tiram o braço direito, você aprende a trabalhar até com o braço esquerdo. Você ganha habilidades até no braço esquerdo. Então, foram essas coisas que nos aconteceram ao longo desse todo o tempo. Benção. Agora, queria fazer aqui uma questão muito pertinente. Acredito que, enquanto nós fazemos menção da biografia do bispo, fizemos menção de que o bispo é pai de 4 filhos. Entre os mesmos são 3 meninas e um rapaz, nomeadamente o da Jasmine da Silva Marques, Késia Huiquila, certo? Da Silva Marques, Yadira Suzete da Silva Marques e Tamires Zoe da Silva Marques, o único rapaz. Com isto, nós queríamos fazer uma questão. O bispo hoje se considera um pai presente na vida dos seus filhos? Certamente que sim. Certamente que sim, embora temos muitos desafios. Certo. Eu tenho dito que não é fácil gerir vida profissional, gerir vida ministerial, gerir família, porque muitas vezes acabamos sempre por deixar de dar o nosso máximo em alguma coisa. Mas graças a Deus, Deus tem nos dado força, capacidade para darmos respostas àquilo que são os nossos desafios. Quanto à tua questão, considero-me um pai presente. No meio ao nosso programa, nós procuramos sempre reservar dias para chegarmos mais cedo em casa.
É assim que eu tenho, por exemplo, os dias de segunda-feira, quarta-feira, dias muito específicos que eu procuro fazer o máximo para chegar mais cedo possível em minha casa, para estar mais com meus filhos, interagirmos, brincarmos e procurarmos também arranjar algum momento para partilhar também a palavra de Deus, o conhecimento, né, que é sempre importante, né, você fazer o balanço do dia, saber de cada um deles como é que foi o teu dia na escola, o que é que deram, aprendeu, né? Essa interação é sempre fundamental, porque o ministério do homem de Deus começa em casa. Certo. Né? Começa em casa. Se você não consegue colocar em ordem os céus, jamais vais conseguir organizar a igreja de Deus. Certo. Então temos procurado dar o máximo, mas embora considero ainda pouco que eu tenho feito, preciso aplaudir aqui a minha esposa, que tem sido um grande suporte, né, nesta área, que na minha ausência ela tem procurado dar a boa educação aos filhos, orientá-los, dar-lhe o que comer, o que beber, né? Então ela tem feito o máximo concerne ao sustento da família. Então, para mim é uma grande adjutora. Amém. Vem cumprir aquilo que Deus orientou a Eva que fosse uma adjutora para seu esposo. E ela tem sido isso para mim. Amém, amém. Benção. Por que eu coloco essa questão ao bispo? Porque, na verdade, hoje eu pude fazer um pouco de pesquisa e perceber que há um grupo, né, acessível de mais de 10 jovens que chegaram a fazer um estudo no campo. Eles foram para uma das cadeias de cá de Angola e chegaram à conclusão de que maioritariamente as pessoas que estão dentro dessas cadeias têm os nomes evangélicos, nomes bíblicos, né? Podemos encontrar um Mateus, um Pedro, um Marcos, e dá-se a entender que hoje grande parte desses mesmos, né, que estão detidos em determinadas foram filhos de algum crente ou não crente, mas que dava esse ênfase, né, de colocar o nome ao filho voltado para a Bíblia, achando que poderia posterior um dia se tornar homem de Deus. Mas não sei se o bispo tem alguma coisa a dizer quanto à aplicação do nome, se isso na verdade tem alguma influência, ou pode ter uma influência no amanhã, né, bíblico ao filho. O que é que o bispo tem a dizer? Bom, os nomes são muito importantes. Desde o significado. Há tempo nós estivemos a falar sobre o poder do nome de Jesus. Por que Deus decidiu aplicar o nome de Jesus, né, aquele que é o nosso Salvador, e nós vimos que Jesus significa Salvador, e aquilo que é o significado do seu nome veio a ser a sua missão, porque ele é o Salvador do mundo. Pelo menos os filhos de Israel sempre tiveram muita atenção ao dar os nomes aos filhos. E é claro que é importante que demos nomes com bons significados, mas não basta dar um bom nome. É fundamental que este processo seja acompanhado com uma boa educação. Por isso é que a palavra diz instrui o menino no caminho que ele deve andar, para que quando ele venha crescer não se desvia dele. Então é fundamental que, para além do bom nome, nós também busquemos, né, dar esforços para dar uma boa educação aos nossos filhos. E a melhor educação é nada mais nada menos que a palavra de Deus. Da palavra de Deus, sem prejuízo da educação acadêmica, da educação que se aprende no seio familiar, né, social, também acaba por ser muito importante naquilo que é o crescimento de um jovem. Mas também não vamos ser pais, vamos procurar dar nomes muitas vezes que já chamam de desgraça, né? Buscar nome de azarado para o teu filho, não é? Nomes dessa natureza que, pelo seu significado, acaba por trazer também um peso muito negativo sobre a vida da criança, e nós temos que saber que nós somos homens espirituais e precisamos buscar bons nomes para que também nossos filhos possam carregar uma boa atmosfera para toda a sua vida. Para fechar com esta questão, qual é o significado do nome Ramírez Zoe? Qual é o significado? Bom, o Ramírez veio justamente no sentido, primeiro, olhamos para nós, o pai, e olhamos também para a mãe, não é? Porque o que nós procuramos é que a virtude que há em mim como pai, dá-me
né, ele tenha, e esse Risde, também associado a Teresa, né, ele também tenha. Né? A ideia aqui era associar a minha virtude e a virtude dele, e de Zoe porque nós realçamos aqui a vida de Deus. Certo. Né? Tem a nossa virtude, mas acima de tudo a vida de Deus, porque Zoe significa a vida de Deus. Então a ideia é que ele tenha bom que eu tenho e bom que a mãe dele tem. E Deus acima de tudo. Amém. Okay. Amém, amém, amém. Para fecharmos com este episódio de questão, nós queríamos lançar a última questão ao Bispo. E cá vai a questão. É difícil ser cristão e líder de uma igreja? Bom, é difícil. A Bíblia fala que o mundo terá aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Esse texto nos lança um desafio. Pela vida que nós decidimos ser cristão, nós iremos enfrentar determinadas aflições. E por isso, nos dias de hoje, tem sido bastante desafiador ser cristão, por causa da pressão que o mundo nos remete. Há muita pressão e é um mundo cheio de tentações, cheio de correrias, em que nós somos submetidos a muitas provações. Mas quem tem Jesus, isso é que ele está a dizer, mas tem de bom ânimo que eu venci. Significa, se nós desejamos ser vitoriosos em meio a este mundo, nós precisamos olhar para Jesus. Então é difícil, mas não é impossível. Porque a Bíblia fala que tudo é possível ao que crê. Então certamente para um líder as responsabilidades são maiores. Porque tudo o que nós fizermos, estamos a ser observados, estamos a ser analisados. Né? Até a tua forma de sentar, analisar. Se você estiver no culto, piscar um pouco os olhos, você vai ver alguém a te chamar na congregação, o pai estava dormindo um pouco. Então todas as atenções estão viradas para ti. Isto não acontece só dentro da igreja, mas também dentro da sociedade. O líder é chamado, né, a ser um modelo, um exemplo, mas não tem sido fácil. Mas em meio a essas todas as situações, eu tenho aprendido algo: manter sempre a mesma intensidade espiritual. Independentemente das lutas, independentemente das barreiras, das oposições, das circunstâncias negativas, das nossas quedas, que muitas vezes caímos, não é? Nós precisamos fazer um esforço de ter a mesma intensidade espiritual. Assim como fez Davi. Davi foi um dos reis mais amados de Israel, mas também teve os seus momentos de queda. Mas o que me chama muito a atenção na vida de Davi é que até quando ele pecou contra Betseba, ele manteve sempre a mesma intensidade, não é? Ele não deixou de entrar na presença do Senhor. Davi disse: Pai, pequei contra ti. Não é? Ele reconheceu seu pecado, e ao reconhecer, ele disse: não me lanças fora da tua presença. Significa que é fundamental que nós, os líderes, em meio aos momentos altos, momentos baixos da vida, procuremos ter sempre a mesma intensidade espiritual. Perseguido, mas na presença do Senhor. Ora bem, estamos já prestes a terminar, estamos na reta final do programa, mas antes de sairmos do ar, gostaríamos de pedir de forma específica ao Bispo que deixasse um conselho para esta geração que hoje tem baseado mais seu ministério em suas próprias experiências e que dificilmente dá credibilidade, né, de que foi chamado por Deus, né, sem saber que há um processo de que foi forjado. Qual é o conselho que o Bispo tem a deixar para esta geração? Conselho a deixar. Nós gostaríamos de declarar a todos os jovens: sejam fortes, não pulem etapas. Todas as vezes que você desejar chegar para uma determinada posição, para um determinado lugar, Deus desde cedo mostrou a ti: não pule etapas. Saiba passar pelo processo. Assim como tão cedo Deus mostrou a José: o sol e a lua e as 11 estrelas inclinaram-se a ele. Mas repare que a realização não foi tão cedo assim. Foi necessário um conjunto de fases que José teve que passar, onde ele foi vendido, suportou as decepções na casa de Potifar, foi para a prisão, até a elevação como segundo homem E a mesma palavra que nós queremos deixar. José é um exemplo de homens forjados. Amém. Que ele de facto teve que passar por um conjunto de etapas. Então, jovens, estejam preparados para passar por momentos difíceis, mas em todos esses momentos difíceis,
Deus está a te preparar para o lugar que Ele sempre preparou para a tua vida. Este é o conselho que nós gostaríamos de deixar para esta geração, a geração que busca a face do Senhor. Amém, amém, bênção, bênção. Este foi mais um Homem da Forja. Este vídeo é o vídeo para a inauguração e abertura do programa Homens da Forja. Queremos pedir, se na verdade Deus tem tocado você e tocou, creio nisso, tocou o teu coração por meio do testemunho da jornada, do processo de forja do nosso Bispo Damião, subscreva-se no canal, curta o vídeo e siga-nos para que seja mais abençoado com mensagens fortes e impactantes da parte do Senhor e homens que passaram pelo processo da forja. Deus abençoe e até lá, Shalom Adonai.